Oi, 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 pessoal. Cá estou de novo, Giane, falando para vocês um pouco sobre a escadaria do autoconhecimento, os degraus que a gente tem, etapas, níveis, enfim. Acabei de contar no vídeo anterior um pouco sobre a minha história e o que já mudou na minha vida desde que eu comecei essa brincadeira aí de autoconhecimento. E fiquei de trazer agora um vídeo na sequência para falar para vocês algumas dicas que eu tenho aqui, que foram anotações pessoais que eu fiz ali há uns 4, 5 anos atrás, sobre como seria o que você precisa fazer para ser uma pessoa que está desperta, que você tem a consciência da sua consciência, que sabe que você não vive numa bolha em que você é vítima de tudo que acontece, mas que você é autorresponsável pela sua vida e que você consegue, então, se empoderar a ponto de aprender a cocriar sua realidade. E aí, algumas dicas que eu anotei foram: a primeira delas é aprender a viver no presente. Isso significa você parar de ficar remoendo o passado, conseguir se liberar de mágoas, conseguir perdoar, conseguir se livrar de lembranças negativas, ou que sejam lembranças positivas também, mas às vezes quando a pessoa fica bitolada só ressentindo, como foi maravilhoso o passado que eu tive e agora não é, né? E também parar de se preocupar com o futuro, porque quando você está ali, ó, ansioso, com medo do que vai acontecer, em dúvida sobre e se vai dar certo ou não, você não está vivendo o agora. E o presente, o agora, é a única coisa que existe. Se você vive o agora, não tem pressa, não tem ansiedade, né? E como que você consegue aprender a viver no presente? Com leituras que vão te trazer conhecimento para isso. O Poder do Agora de Eckhart Tolle é ótimo para isso. E com respiração. Então, em nível físico, quando você se perceber muito ansioso, projetando lá no futuro ou no passado, respire e se joga para o seu corpo. Então, traz a consciência do aqui e agora, percebendo o ar entrando no pulmão, o ar saindo, colocando foco em sentir as batidas do seu coração, colocando foco em perceber o ambiente aqui ao seu redor. Você pode buscar de forma sensorial, usando os 5 sentidos, como perceber esse mundo como perceber que você está presente, né? E o que está acontecendo no mundo ao redor. Isso, inclusive, é uma técnica para quem está em crise de pânico, né? Que você usa esses 5 sentidos. Então, você tenta perceber o cheiro de onde você está, você tenta dar nomes para as coisas que você está vendo, você faz esse movimento para se conectar no presente. Você vai começando a fazer o processo de tentar prestar atenção em uma coisa só. Basicamente é isso. É você estar lavando a louça, então você, em vez de estar lavando a louça e estar multitarefas aqui, ó, com a cabeça pensando em 1 milhão de coisas, é você simplesmente prestar atenção no movimento que você está fazendo de lavar a louça. É você estar fazendo exercício físico e, em vez de você colocar um podcast para ficar escutando ou você ficar caminhando, conversando com outra pessoa, é você ficar em presença, prestando atenção no seu corpo. Você sabia, inclusive, que isso potencializa a atividade física? Porque você está colocando intenção ali nas suas células, você está, sei lá, você está fazendo musculação, você está percebendo o movimento que você está fazendo, a respiração. E aí você faz isso tudo com consciência e é muito mais rápido o seu resultado. Você vai comer prestando atenção, sentindo o sabor, né? Isso é viver no presente, gente. É parar de ficar com a mente lá em um monte de lugar e começar a dar atenção, foco no que você está fazendo agora. Segunda dica que eu anotei aqui para trazer para vocês é começar a praticar gratidão, tá? Jean, quiçá, fazer caderno de gratidão. Eu já tentei fazer várias vezes, eu não consegui ter essa disciplina, mas tem gente que tem. Então você vai lá, pega um caderninho ou
Se você for mais moderno, você usa seu celular e vai começando a anotar pelo menos 3 coisas por dia das quais você é grato. Isso é o básico do básico de começar, tá? Fazer caderno de gratidão ou antes de dormir fazer uma oração, relembrar o seu dia, agradecer ou intencionar o próximo dia, ser grato pelo travesseiro que você tem para dormir, pela cama que você tem, pelo teto que você tem. Começar a agradecer. E isso é uma coisa que ela é gradual. Se você não tem o hábito de agradecer e você está muito na Matrix só reclamando, você no começo vai ter dificuldade de falar assim, mas eu preciso fazer uma lista de gratidão, mas eu não consigo pensar em mais de 10 coisas para ser grato. É assim mesmo. Mas com o tempo você vai começando a ser grato por pequenininhas coisas. E aí depois que você faz isso em nível mental, que é você anotar algo pelo qual você é grato, tenta começar a praticar sentir. Então, quando você passou por uma experiência, você sente a gratidão. Eu gosto de fazer isso sempre que eu deito. Eu adoro deitar para dormir, encostar no travesseiro, sentir o lençol e falar: ah, que delícia! Sentir a gratidão de estar deitada, descansando. Sentir a consistência do lençol e falar: ai, que gostoso estar aqui. Sentir com consciência essa gratidão. Terceira dica, que essa daqui, ó, é essencial para quem quer, para quem ainda tá achando que que já saiu da Matrix e não tá, ou tá lá, não vai daquela escadinha, pelo amor de Deus, gente. Seleciona o que você lê, o que você assiste, o que você ouve, gente. Para de assistir notícia ruim. Para de ficar olhando para documentário. Para de ficar assistindo telejornal. Presta atenção, gente. O que você está colocando foco é o que você está criando na sua vida, pelo amor de Deus. Presta atenção nas redes sociais, quem que você segue? Que tipo de conteúdo você consome? Sabe? Direciona, ocupa tua mente com livros que vão te engrandecer, com TED Talks, com YouTube, ó. Eu tenho aqui, se você entrar nesse canal que eu tenho do YouTube, tô abrindo aqui só para eu poder falar direito para vocês. Eu tenho um monte de playlists que eu montei com conteúdo de outras pessoas, que tá aqui, ó. Como funciona o mundo? Meditações e reprogramações mentais, filmes, expansão da consciência, frequências para meditar, audiobooks, meditações guiadas. Só no meu canal do YouTube, por exemplo, que eu fiz isso daí para mim mesma e para os meus alunos, tem um monte de conteúdo ali que vai ser super produtivo para a tua vida, tá? Sai de ficar olhando fofoca. Gente, fofoca. Se você é alguém que se diz desperto, que já despertou, que não está mais na Matrix, e você ainda fala da vida alheia, sinto muito. Você ainda está num degrau lá da Matrix. Você ainda está lá na Matrix, tá? Vamos começar a consumir conteúdo que realmente vai trazer transformações para sua vida. Quarta dica: cultive a saúde. O que é saúde? Né? Saúde não é só corpo físico, saúde é paz interior. É como você pensa sobre o mundo, é como você cuida do seu físico, mas como você cuida do seu mental, do seu emocional. Independente do que está acontecendo à tua volta, é você conseguir se sentir em paz com os teus pensamentos, com as tuas emoções, tá? É óbvio. Isso daí existem N ferramentas e técnicas para ajudar você a liberar esses pensamentos, se eles estão obsessivos negativos, as emoções, se estão lá focadas no ruim, né? Só estou trazendo para vocês a parte teórica. Quinta dica: durma bem. Dormir bem é essencial. Ter um sono relaxante e revigorante é essencial. Então faz a higiene do sono, diminui as luzes, deixa só as amarelas, né? Utiliza a melatonina natural do teu corpo, coloca lá o filtro de luz azul no celular, evita alimentos excitantes à noite, né? A pimenta, chocolate, café, tudo que é vermelho, tudo que é álcool, enfim, toma chá, né? Faz um ritual de higiene do sono, se ocupe em cuidar do teu sono. Ele vai ser importante, principalmente depois que você passar dos 30, viu?
Sexta dica, ocupe a sua mente com mantras. Então, isso foi muito bom para mim no começo, porque eu tinha uma mente muito agitada e eu tinha dificuldade de desacelerar. Então, eu aprendi vários mantras de diferentes técnicas e eu usava esses mantras, falando eles na minha cabeça de forma repetida para dar foco neles e parar de ficar com a cabeça lá em outras coisas, né? Então, eu pensava, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Isso é um mantra de Axis, por exemplo. E eu ficava, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E ficava repetindo isso para parar de ficar com a cabeça hiperativa pensando um monte de bobagem, entendeu? Tem as perguntas que você faz para o universo também, né? Então, desde você perguntar como pode melhorar, que é um mantra de Axis, até você jogar afirmações para o universo, né? Então, tudo que você tem desejo que aconteça na sua vida, que seria uma afirmação, por exemplo, eu sou rica, eu sou abundante, eu sou próspera. Você fica jogando pergunta para o universo. Como eu posso ser rica? Como eu posso ser próspera? Por que eu sou tão próspera? Por que eu sou tão rica? Por que eu sou tão linda? Por que eu sou tão abundante? Universo, o que mais é possível que eu ainda não considerei? E ficar utilizando esses pensamentos intencionais em afirmações ou mantras ajuda você a começar a ter esse controle da sua mente, tá? Quando eu me percebia com dificuldade de ficar direcionando esse foco nas afirmações ou nos mantras, porque eu estava irritada com alguém, eu estava nervosa, tinha ficado brava com alguma situação, eu fazia o Ho Oponopono, gente. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Fulano abençoado. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Porque pelo menos eu estava direcionando o foco para mandar alguma coisa boa para a pessoa, entendeu? Então vai, fica lá, mandando esse mantra para a pessoa até você conseguir parar, até que você aprenda outras técnicas, né? Tem a técnica do deixar ir, que eu já falei para vocês no outro vídeo, que isso aqui é livro básico que você precisa ter, tá? Para você aprender aí a liberar todas as emoções negativas que estão somatizadas em você. Sétimo ponto. Esse aqui, eu acho que ele é assim, ó, um dos mais importantes. Meditar. Ai, Giane, mas eu não sei meditar, minha cabeça fica agitada, eu fico pensando, eu também, gente, ficava louca. Primeira coisa aqui, eu achava que meditar era ficar no vazio e ficar em silêncio absoluto e não pensar em nada. Não. Meditar é você conseguir ter direcionamento. Nesse começo, o que você precisa fazer é ter foco em uma coisa só. Meditar nesse começo para você é pensar em uma só coisa por vez. Vai vir um monte de outra. Ai, mas eu tenho que fazer aquilo, mas aí. Vai ficar vindo um monte de história, mas você conseguir se manter sustentando um foco de pensar em uma coisa só. Esse é seu objetivo agora. É meditar pensando só uma coisa. Giane, mas eu não consigo, eu também não conseguia se você colocar uma música ali e ficar só escutando uma música e ficar só pensando em uma coisa só, não vai. Então, pega a meditação guiada. Tem um zilhão de meditação guiada gravada no YouTube, maravilhosas. Tem de tudo quanto é gente, de tudo quanto é formato, de tudo para quê e por quê, tá? Escolhe um tema que você quer trabalhar. Eu quero hoje meditar para simplesmente desacelerar a mente. Vai lá e procura no YouTube, meditação para desacelerar a mente. Você vai ver que você tem que ter uma prática de respiração junto com a meditação para você conseguir fazer isso. E por aí vai. Põe um conteúdo que vai te ajudar e você faz a meditação guiada. Particularmente, eu consegui desacelerar a minha mente agitada a partir da meditação guiada do Theta Healing, que chama Meditação de Acesso ao Sétimo Plano. Tem umas 4 versões aí gravadas no meu canal que você pode ver, que estão de formas diferentes, em ritmos diferentes. Porque essa meditação, ela tem o intuito de colocar você nas ondas cerebrais teta, tá? A gente está sempre em beta,
enquanto a gente está acordado, falando, agitado. Quando a gente começa a praticar um yoga, vai fazer uma massagem, tá mais zen, a gente vai para alfa. E a onda teta é aquela onda que a gente acessa antes de dormir, que a gente já está quase meio que dormindo, meio acordado, né? E a teta é uma antes do sono profundo, que é a onda delta. Né? Tem também a gama, que é quando a gente está utilizando todo o potencial do nosso cérebro em alguma emergência. Mas, enfim, o ponto é, as meditações do Theta Healing têm justamente essa intenção de colocar você em onda teta. Então, para mim, ele foi muito bom para eu conseguir acalmar minha mente. Enfim, medite. 8ª dica. Acredite e confie na fonte criadora do universo. Acredite e confie que existe Deus, a fonte, um todo, uma matriz, sei lá o que você quer chamar, que está aí por você. E se você gostar da área de espiritualidade, que tem anjo da guarda, que tem mestres espirituais, tem uma galera aí sustentando e apoiando a tua jornada. E se você quiser, é só você aprender a se conectar com eles. Ali no mini curso básico de espiritualidade que eu coloquei por R$ 5 ali para você fazer, você faz. Você aprende e já começa a se conectar. 9, foque na lei do amor. A lei do amor é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo, depois amar o outro. Vibre a abundância. Lembre que a gente é a essência do amor. Então, tudo que Deus é e tudo que nós somos é amor. E que todos somos alunos e mestres uns dos outros. Todos estamos aprendendo uns com os outros. Então, a gente precisa amar tudo e a todos que existem. Né? Conseguir perdoar e por aí vai. E 10ª dica e última é: busque o autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento é você começar a ter processos de aprendizado sobre si mesmo. É você começar a ter essa autodescoberta, em que você vai começar a ser consciente dos seus comportamentos e perceber por que eu faço o que eu faço? Por que eu tenho tal hábito? Esse hábito que eu faço porque eu gosto ou é porque eu aprendi quando criança e minha família inteira faz e eu faço isso de piloto automático? Começa a buscar encontrar quem é a sua verdadeira identidade. Qual é o seu real propósito de estar aqui vivo? Observe e analisa você mesmo de forma sincera. Né? E aí você pode ter N recursos de terapeutas, terapias, ferramentas, técnicas que podem te ajudar nesse processo. Ok? Por hoje é isso. Estou um pouco cansada que eu gravei aquele outro vídeo, agora é esse, mas eu ainda tenho um grande finale aqui para você. Eu fiz uma anotação de 25 hábitos diários que você pode incluir na sua rotina para que você possa ter uma maior qualidade de vida, começar a se conhecer, começar a ter mais bem-estar e a partir daí também se sentir mais motivado a mudar de vida, a sair de onde você está, porque sempre pode melhorar, sempre pode melhorar, tá? Então, alguns hábitos. Se desconecte dos seus aparelhos eletrônicos, se conecte com a natureza, com a humanidade. Sempre busque criar um ambiente perfeito para dormir, mais escuro, mais quieto, mais tranquilo. Medite, basicamente o que eu já falei, né? Seja grato e perceba o que existe de bom na sua vida. Todos os dias de manhã, declare e escolha como vai ser seu dia. Beba muita água, inclusive beba água em jejum, para despertar o seu organismo antes de você começar a comer. Arrume sua cama. Isso dá um senso de que a vida está começando a ficar organizada. Isso ajuda a arrumar a mente. Arrume a sua casa também. Limpar, arrumar, traz organização e clareza mental. Coloque um compromisso com você mesmo.
de ler um livro, seja ele de qual forma for, seja ele eletrônico, seja através de um podcast, seja através de um vídeo do YouTube, pelo menos 30 minutos por dia. 30 minutos por dia dedicado ao seu conhecimento, ao seu estudo teórico sobre qualquer coisa. Faça exercícios físicos, faça alongamentos, tome banhos com consciência, permita que a água chegue, limpe, purifique, passe no seu corpo, levando embora tudo que te incomoda. Faça planos, tenha metas e se comprometa com eles. Aprenda ou estude alguma coisa nova todos os dias. Beba chá. Comemore cada vitória e celebre as suas conquistas e cada um dos pequenos passos que você venceu. Faça uma lista das suas tarefas e escreva elas todos os dias. Isso ajuda a desafogar sua mente e esse também faz com que você tenha mais foco na sua vida. Comece a anotar, ter um diário sobre você, sobre o que você está pensando e você está sentindo, que assim você consegue se conectar um pouquinho mais e perceber o que está passando aí nos seus pensamentos e emoções. Anote cada demanda que surgir no seu cérebro e encaminhe. Deleta, delega, responda, faça. O que quer que veio de tarefa, coloca num lugar onde você vai anotar para você desafogar sua mente. Se arrume mesmo se você for ficar em casa. Roupas limpas, roupas confortáveis, tudo isso traz bem-estar, traz beleza. Número 22. Encontre seu propósito. Faça listas do que te motiva na vida, do que faz você ficar feliz, do que você faria de graça, do que te traz sentido. Respire com consciência. Se permita relaxar e passar alguns minutos só observando como que teu corpo está. Faça sonecas ou pausas ou descansos ao longo do dia. E passe a observar ao mundo, ao invés de olhar o mundo. Observar o mundo é olhar sem julgamento, sem atrelar o seu sistema de crenças. É simplesmente observar tudo que existe sem querer mudar ou controlar. Simplesmente permitir que cada pessoa, cada ser, que tudo exista da forma como é e encontre a beleza em cada coisa e cada pessoa que existe. Essas foram minhas dicas. Agradeço novamente pela paciência, por estar aqui, por a gente ter se conectado. E deixo à disposição aqui embaixo, então, um link para o grupo do WhatsApp, onde ali não é um grupo para vocês conversarem, é um grupo onde eu vou ficar mantendo vocês atualizados sobre alguns andamentos daqui, algumas novidades, enfim. E também, se quiserem fazer o mini curso, vou deixar o link aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.